Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. A coletiva de Leila Pereira, que já prometia ser tensa, tomou proporções ainda maiores quando a presidente do Palmeiras decidiu abrir completamente o jogo sobre Felipe Anderson, não apenas selando o fim do ciclo dele no clube paulista, mas também confirmando que o destino do meia será mesmo o Vasco da Gama. A dirigente falou com firmeza e deixou claro que, para ela, o jogador não teve o desempenho esperado no Palmeiras, mas que pode renascer no Rio de Janeiro, em um ambiente totalmente diferente, comandado por um treinador que sabe exatamente onde ele pode render. Logo nos primeiros minutos, Leila deixou evidente que o capítulo de Felipe Anderson no Palmeiras está encerrado, mas fez questão de ressaltar que o Vasco está muito próximo de receber um jogador que, na visão dela, ainda tem talento de sobra para entregar dentro de campo. Ela afirmou que, apesar de não ter funcionado em São Paulo, o meia tem perfil que pode encaixar perfeitamente na filosofia de Fernando Diniz, que prioriza movimentação constante, intensidade ofensiva e liberdade criativa, características que sempre fizeram parte do repertório do atleta. Ao comentar sobre a transferência para o clube carioca, Leila foi direta ao dizer que acredita que Felipe Anderson encontrará no Vasco um ambiente onde poderá se sentir mais leve, menos pressionado e muito mais à vontade para jogar o futebol que o consagrou na Europa. Segundo ela, o estilo mais ousado, vertical e imprevisível do time de Diniz pode ser exatamente o que o jogador precisa para retomar confiança e assumir um papel de protagonismo na equipe cruzmaltina. Ela destacou ainda que a torcida vascaína, por ser extremamente apaixonada e fiel, tem histórico de abraçar jogadores que chegam desacreditados em outros clubes, transformando críticas em motivação e pressão em combustível. Leila afirmou que vê um cenário ideal para Felipe Anderson ressurgir justamente por conta dessa característica única do torcedor do Vasco, que costuma criar conexões profundas com atletas que demonstram vontade e entrega. Em outro ponto da fala, a presidente comentou que o Vasco tem um projeto claro e definido para Felipe Anderson, e que isso foi determinante para o jogador aceitar a transferência. Ela explicou que o clube carioca se mostrou animado com a possibilidade de contar com o meia e que Fernando Diniz já tem uma ideia clara de como utilizá-lo, preparando funções específicas no esquema tático que podem potencializar sua velocidade, capacidade de infiltração e visão de jogo. Leila repetiu mais de uma vez que torce para que o jogador reencontre seu melhor futebol no Vasco, ressaltando que mudanças de ambiente são muitas vezes cruciais para que atletas recuperem sua confiança e sua alegria em campo. Ela afirmou que não duvida que Felipe Anderson possa se transformar em peça-chave no clube carioca, desde que consiga encontrar novamente o brilho que mostrou em grandes momentos da carreira. A dirigente também mencionou que vê com bons olhos a relação do jogador com Diniz, destacando que o treinador é conhecido por recuperar atletas e extrair o máximo do potencial de cada um. Segundo ela, o Vasco pode oferecer a Felipe Anderson aquilo que o Palmeiras não conseguiu: liberdade criativa total, protagonismo e um sistema que privilegia jogadores inteligentes e de boa leitura de jogo. Ela fez questão de citar que muitos jogadores, ao longo da carreira, passam por fases ruins em determinados clubes, mas encontram um renascimento imediato quando vestem a camisa de um time que se encaixa com suas características. Para Leila, Felipe Anderson pode ser mais um desses casos, e que o Vasco já demonstrou diversos exemplos recentes de atletas que cresceram muito ao chegar em São Januário. A presidente comentou também que a torcida cruzmaltina tem um jeito único de acolher novos reforços e transformá-los em protagonistas rapidamente, principalmente quando percebem que o jogador quer fazer parte da reconstrução do clube. Segundo ela, esse sentimento de pertencimento pode ser determinante para acelerar a adaptação de Felipe Anderson no Rio de Janeiro. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Durante sua fala, Leila admitiu que o investimento feito pelo Palmeiras foi alto, mas que prefere ver o jogador tendo sucesso no Vasco do que insistir em um contexto onde ele não se encaixou. Ela destacou que o futebol é dinâmico e que às vezes o ambiente certo é mais importante do que qualquer outro fator técnico ou financeiro, ressaltando que o Vasco parece ser exatamente o destino ideal para essa retomada. Leila também mencionou que,
No Palmeiras, a pressão é constante e o nível de exigência é imenso, algo que talvez tenha pesado demais para o jogador. No Vasco, apesar da intensidade da torcida, a expectativa é diferente. O torcedor quer jogadores que lutem, que busquem evolução e que tenham capacidade de se tornar protagonistas. Algo que Felipe Anderson pode oferecer caso esteja motivado e disposto a assumir responsabilidade. A dirigente ressaltou que acredita na reconstrução do Vasco e na ambição do clube em retomar seu espaço entre os maiores do Brasil. Para ela, a contratação de Felipe Anderson é um símbolo de que o Vasco está buscando jogadores capazes de elevar o patamar técnico da equipe e criar um elenco mais competitivo, com peças que possam decidir jogos em momentos críticos. Leila afirmou ainda que o jogador pode se transformar em uma arma ofensiva poderosa para Fernando Diniz, principalmente nos jogos dentro de São Januário, onde o ambiente se torna eletrizante e a pressão da torcida pode ser usada a favor do time. Ela destacou que a energia do estádio pode impulsionar o jogador a ter atuações acima da média. Em outro ponto, ela comentou que Felipe Anderson chega ao Vasco em um momento onde o clube busca consolidar uma identidade forte e agressiva, com jogadores que tenham coragem para assumir responsabilidade, partir para cima e explorar espaços na defesa adversária. Na visão dela, o meia tem todas as ferramentas para desempenhar esse papel sem medo. A presidente também mencionou que Diniz valoriza jogadores que conseguem fazer leitura de jogo rápida e que se movimentam entre linhas, e que Felipe Anderson pode se encaixar exatamente nesse perfil, criando uma alternativa ofensiva que o Vasco ainda não possui. Ela declarou que acompanha de perto a evolução do clube carioca e percebe claramente que o Vasco está se reorganizando, se fortalecendo e investindo em um projeto sólido, o que dá ao jogador um cenário muito mais favorável do que aquele que encontrou no Palmeiras. Além disso, Leila afirmou que a mudança para o Rio de Janeiro pode proporcionar ao jogador um ambiente mais leve e descontraído, facilitando sua adaptação e permitindo que ele recupere a alegria de jogar futebol, algo que é determinante para um atleta com características tão técnicas e criativas. A presidente disse que o Vasco tem tudo para ser o clube que dará a Felipe Anderson o protagonismo que ele precisa, especialmente pelo estilo de jogo ofensivo, pela intensidade da torcida e pelo clima de reconstrução que inspira motivação em todos os atletas do elenco. Ela também comentou que acredita que a torcida vascaína ficará muito animada com a chegada do jogador, já que ele tem características que faltam no elenco atual e pode oferecer ao time algo que poucos conseguem: drible curto, aceleração, improviso e inteligência em transições rápidas. Leila afirmou que, mesmo não rendendo no Palmeiras, o jogador tem plena capacidade de se tornar decisivo no Vasco, bastando apenas confiança, sequência e um treinador que acredite nele, algo que Fernando Diniz tende a oferecer desde o primeiro treino. A dirigente comentou também que a camisa do Vasco tem um peso histórico enorme e que muitos jogadores já se transformaram completamente ao vesti-la, assumindo postura de liderança e crescendo tecnicamente de forma impressionante. Ela acredita que Felipe Anderson pode viver exatamente esse tipo de reencontro com o futebol. Ela reforçou que a torcida do Vasco, mesmo exigente, costuma dar carinho e proteção a jogadores que demonstram esforço e vontade de fazer história, e que isso pode ser um elemento emocional crucial para a virada de chave na carreira do meia. Segundo Leila, o Vasco vive um momento de reestruturação e ambição, buscando equilíbrio administrativo e força dentro de campo, e Felipe Anderson chegará como um reforço capaz de agregar qualidade técnica imediata e elevar o nível de competitividade do setor ofensivo. A presidente afirmou que a diretoria do Palmeiras não vê a ida de Felipe Anderson para o Vasco como uma derrota, mas sim como uma oportunidade para o jogador reencontrar o caminho do sucesso, ao mesmo tempo em que o clube carioca ganha uma peça valiosa para o restante da temporada. Ela destacou que o futebol brasileiro precisa de jogadores como Felipe Anderson atuando em alto nível e que será gratificante para ela assistir o meia desempenhando bom futebol vestindo a camisa Cruz Maltina, caso isso realmente aconteça. Leila comentou ainda que, na conversa privada que teve com o jogador, percebeu que ele está empolgado com a chance de trabalhar com Diniz e de atuar em um clube que tem uma torcida extremamente fiel, apaixonada e capaz de impulsionar o elenco de forma única. A presidente disse que o Vasco tem condições de tornar Felipe Anderson novamente um jogador decisivo e influente, e que o jogador parece motivado e com vontade de provar que ainda tem muito a entregar no futebol brasileiro. Ela reforçou que a mudança pode ser benéfica para todos, para o Palmeiras, que encerra um ciclo, para o jogador, que ganha um novo recomeço,
e para o Vasco, que recebe um atleta com experiência internacional e capacidade técnica acima da média. A dirigente afirmou que vê a chegada do meia como um sinal claro de que o Vasco está buscando jogadores capazes de mudar patamar e influenciar jogos importantes, o que mostra que o clube está comprometido com crescimento e ambição. Ela comentou também que a torcida Cruz Maltina tem tudo para abraçar Felipe Anderson e transformá-lo em ídolo rapidamente, caso ele mostre esforço e comprometimento desde os primeiros jogos, algo que ele prometeu entregar. Leila ainda destacou que o futebol brasileiro é cheio de casos de jogadores que encontraram no Vasco o ambiente perfeito para ressurgir, e que acredita que Felipe Anderson pode se tornar mais um desses exemplos de transformação positiva. Ela afirmou que Diniz terá no jogador uma peça que pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados, oferecendo dinamismo, rapidez e inteligência ofensiva para desmontar defesas adversárias em diferentes cenários de jogo. Por fim, Leila encerrou sua coletiva desejando sorte ao jogador no Vasco, deixando claro que acredita que Fernando Diniz poderá fazer bom uso dele, e que essa transferência pode ser o início de uma nova fase vitoriosa tanto para o atleta quanto para o clube carioca, que parece decidido a montar um elenco cada vez mais forte e competitivo para brigar por objetivos maiores na temporada. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!